Segundo a última pesquisa eleitoral divulgada pelo Datafolha, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva possui 49% das intenções de voto no segundo turno das eleições, enquanto que Jair Messias Bolsonaro vem na sua cola, com 45% das intenções de voto. Então será que já está decidido? Lula é o novo presidente do Brasil? Ou será que, na verdade, o Bolsonaro vencerá essas eleições e terá mais 4 anos de mandato presidencial? O novo governante do Brasil está prestes a ser eleito no próximo fim de semana. Um dos dois, Lula ou Bolsonaro. Mas qual deles sairá como grande vencedor? Responderemos a todas essas perguntas nesse vídeo. Então eu peço que já se inscreva no canal e deixe o seu like, me ajudaria bastante mesmo. Aliás, agradeço a todos que vêm acompanhando o canal. Os vídeos têm tido mais audiência do que eu esperava, e tudo graças a vocês. Muito obrigado, de coração. Agora, voltemos à discussão central que fez você clicar e querer assistir a esse vídeo. Capítulo 1. O grande vencedor das eleições para o segundo turno. A corrida presidencial está a todo vapor e as pesquisas indicam que o embate entre Lula e Bolsonaro persistirá até a apuração dos últimos votos. No fim do primeiro turno, as coisas também não foram fáceis para os candidatos. Nessa ocasião, as urnas eletrônicas registraram 48,43% dos votos válidos para o candidato Lula e 43,20% dos votos válidos para o seu maior oponente, Bolsonaro. Segundo a primeira pesquisa do Datafolha após o primeiro turno das eleições, o ex-presidente Lula possuía uma ligeira vantagem no percentual de intenções de voto. A pesquisa concluiu que, dentre os votos válidos, Luiz Inácio Lula da Silva possuía 49% das intenções de voto dos eleitores para o segundo turno, ao passo que Jair Messias Bolsonaro possuía 44% das intenções de voto. É necessário dizer que essas pesquisas têm uma margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos, ou seja, existia um cenário em que Lula possuía 47% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro poderia somar 46% das intenções de voto. De toda forma, uma diferença muito pequena separava os dois candidatos. Entretanto, precisamos nos questionar qual a veracidade das pesquisas realizadas no que diz respeito à sua correspondência com a realidade das intenções de voto da população. Elas são realmente confiáveis? Pois bem, ainda no primeiro turno das eleições, a última pesquisa realizada pelo Datafolha foi divulgada no dia 29 de setembro, sendo que o povo foi às urnas para votar no dia 2 de outubro, isto é, no terceiro dia depois que a pesquisa veio à tona. Essa pesquisa mostrava o ex-presidente Lula com 50% das intenções de votos válidos, enquanto que Jair Messias Bolsonaro aparecia com 36% das intenções de votos válidos. Levando em consideração a margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos segundo essa pesquisa, o ex-presidente Lula poderia ter sido eleito ainda no primeiro turno. Agora nos defrontemos com a realidade. Como mencionado anteriormente, Lula teve 48,43% dos votos do primeiro turno, enquanto Bolsonaro teve 43,20% dos votos. Mais uma vez, considerando a margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos utilizado nas pesquisas, a quantidade de votos recebidos pelo Lula está dentro do esperado. No entanto, a coisa é bem diferente se analisarmos os votos recebidos por Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro superou em 7,2 pontos positivos as expectativas previstas somente há 3 dias antes da divulgação da pesquisa, ou seja, a pesquisa do Datafolha apresentou um erro de mais de 3 vezes em sua margem de erro, que era de 2 pontos, mas foi surpreendida por uma diferença de 7,2 pontos. Certo, mas dito tudo isso, o que podemos concluir? Vamos lá. Voltando aos dias de hoje, a pesquisa mais recente, que foi divulgada no dia 19 de outubro, há pouco mais de uma semana para as eleições, revela o ex-presidente Lula com 49% das intenções de voto para o segundo turno. Enquanto isso, o atual presidente Jair Messias Bolsonaro possui 45% das intenções de voto. Porém, a própria pesquisa do Datafolha estabelece uma margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Dessa forma, existe um cenário em que os dois candidatos estão empatados nas pesquisas. Isto é, ambos com 47% das intenções de voto. Em outras palavras, segundo o próprio Datafolha, em pesquisa encomendada pela Globo e pelo jornal Folha de São Paulo, a diferença entre os candidatos está no limite da margem de erro. Além de tudo isso, existe um outro ponto a ser levado em consideração, e esse ponto é o crescimento de Jair Bolsonaro desde o fim do primeiro turno das eleições. O atual presidente da República foi para o segundo turno com 43,20% dos votos válidos. A primeira pesquisa realizada pelo Datafolha após isso, divulgada em 14 de outubro, revelou que Bolsonaro tinha saltado para 44% das intenções de voto. Já na pesquisa divulgada em 19 de outubro, o Datafolha registrou que, agora, Jair Bolsonaro possui 45% das intenções de voto. Portanto, ao passo que Bolsonaro sobe nas pesquisas, Lula foi para o segundo turno com 48,43% dos votos válidos e estacionou em 49% até a divulgação da pesquisa mais recente do Datafolha. Inclusive, diante da crescente de Bolsonaro, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 20 de outubro, afirmou que a pesquisa Datafolha divulgada, que mostrou o crescimento do presidente Jair Bolsonaro, é um alerta. O petista, porém, acredita ser, abre aspas, impossível Bolsonaro tirar a diferença em uma semana, fecha aspas.
A grande questão é que a diferença de 4 pontos percentuais comentada por Lula só existe se desconsiderarmos a margem de erro que a própria pesquisa do Datafolha leva em consideração. Mas se fizermos como deve ser feito, e incluirmos a margem de erro, temos dois cenários principais. No primeiro, Lula é eleito com, no mínimo, 4% de votos a mais do que Bolsonaro. Já no segundo, temos um empate técnico entre os candidatos que, na realidade, refletiria numa apuração das urnas eletrônicas em que tudo pode acontecer. Nesse segundo cenário, Lula tem tantas chances de vencer quanto Bolsonaro, de forma que só saberemos quem será o vencedor na noite do dia 30 de outubro. Em resumo, se as eleições fossem hoje, seria completamente razoável, estatisticamente, que qualquer um dos dois candidatos vencessem as eleições, sem nenhuma surpresa. Assim, a minha opinião acerca das pesquisas sobre as intenções de voto é de que elas não são conclusivas para que possamos determinar o vencedor, mesmo que elas sejam publicadas poucos dias antes da ida da população às urnas eletrônicas. E respondendo algumas das perguntas feitas no início do vídeo, temos, objetivamente, o seguinte: não, ainda não está decidido que Lula é o novo presidente do Brasil, tampouco que Bolsonaro vencerá essas eleições e terá mais 4 anos de mandato presidencial. Aquele que afirmar que já sabe quem será eleito no dia 30 de outubro está completamente apoiado em meros achismos ou idolatrias cegas, sem nenhum fundamento estatístico ou científico inequívoco. Ora, mas se eu estou dizendo para vocês que é impossível concluir com certeza quem será o próximo presidente da República, como eu posso sanar a dúvida dos que querem saber qual é a saída para que o eleito seja aquele da sua preferência? Falemos sobre isso agora mesmo. Capítulo 2. Aqueles que definirão o novo presidente do Brasil. Ainda conforme as pesquisas que viemos destrinchando até aqui, em 7 de outubro, 6% dos entrevistados declaravam que votariam branco ou nulo. Em 14 de outubro, apenas 5% declarou isso. E, finalmente, em 19 de outubro, apenas 4% dos entrevistados afirmaram que votariam branco ou nulo. Agora, levando em consideração que nesse período de tempo o ex-presidente Lula não cresceu nem caiu nas pesquisas, enquanto que Bolsonaro vem subindo, conforme vimos no capítulo anterior, então é provável que a maioria dos que dizem votar branco ou nulo migraram seus votos para Jair Bolsonaro. Outro ponto que merece destaque é que a queda das pessoas que pretendem votar branco ou nulo foi em um espaço de uma semana e depois de 5 dias. Se nós ainda temos até o domingo dessa semana para voltarmos às urnas, mais pontos percentuais de votos brancos ou nulos podem migrar para um dos dois candidatos. E são justamente esses votos que, muito provavelmente, definirão o novo presidente do Brasil. Esses votos até podem ser direcionados para o Lula, mas não foi a tendência até agora segundo os gráficos. A queda dos pontos percentuais de votos brancos ou nulos parece mais atrelada ao crescimento das intenções de voto em Jair Bolsonaro. A verdade é que esses votos colocariam ainda mais competitividade na decisão e, ainda que alguns migrem para o candidato Bolsonaro, a disputa continuará sendo apertada, de modo que a opção por um candidato dos que votariam em branco ou nulo serão decisivos. Portanto, diante de tamanho acirramento e margem de erro das pesquisas, saiba que você, que ainda não escolheu um candidato para votar, pode ter o futuro de todo um país e das próximas gerações em suas mãos. É isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Agradeço por terem assistido até aqui e, se gostaram, deixem o seu like, comentem, compartilhem e cliquem logo abaixo em inscrever-se para que eu me motive em trazer mais conteúdo para vocês. Toda semana temos novos vídeos, mas essa semana, em especial, teremos 2 vídeos, então se inscreva para ser notificado e não perder nada. Fiquem bem e até o próximo.